Future Lawyers, começando mais um Future Lawcast e como sempre com ela na bancada, Tainá Carneiro, nossa querida co-CEO da Future Law. E aí, Tainá, tudo beleza? Tudo beleza, Bruno? Fala, Future Lawyers. Estamos aqui muito animados. Não posso falar que dia é hoje, mas posso falar que temos um ilustríssimo convidado aqui nas nossas redes cariocas e que vem aqui nos prestigiar, sem esquecer que este podcast Com certeza, importante. Fala aí, Tainá. Este podcast é apoiado, patrocinado por Lima Ferguson Advogados, Sem Processo, Quark, Future Law In, Future Law Infinity, Future Law... Todas as Future Law, 360. 360, todas as Future Laws. E com vocês, Gabriel Abrantes. Nosso ilustríssimo convidado veio aqui hoje para compartilhar um pouco da trajetória dele, trajetória incrível, dentro de um mercado que tem muitas informações e notícias ocultas. Inclusive, estava acontecendo um podcast, pré-podcast aqui, antes de vocês assistirem, mas podem deixar que a gente deixou bastante coisa legal. O Gabriel vai compartilhar muita coisa boa com a gente no encontro, na conversa de hoje. Gabriel, por favor, apresente-se. É uma honra ter você aqui, seja muito bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, Bruno, Tainá, assim, a turma do Future Law. Cara, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um humilde praticante do direito. Estou aqui no mercado do direito corporativo há não muito tempo, mas já advogo para grandes empresas desde 2010 e fiz um shift na minha carreira há 6 anos atrás e hoje sou o gerente sênior corporativo jurídico da Redditor São Luís, grupo Redditor São Luís Sul América e cara, estou aqui para a gente poder conversar um pouco sobre trajetória, sobre experiência, sobre a importância aí tanto da tecnologia quanto das novidades dentro de um plano de contencioso que vocês podem imaginar que é um contencioso robusto do setor de saúde. Pô, muito legal, Gabriel. E a gente, cara, gosta sempre de começar a perguntar e é sempre a curiosidade, cara, como é que chegou no direito? Você falou um pouco aí já da jornada dessa transição, mas como é que foram os primeiros passos? Já tivemos pessoas aqui que tinham dotes artísticos, esportivos. Você sempre foi do direito? Como é que isso chegou na tua vida? Como é que foi desde esse momento ali de descoberta, né? Não sei quem tava falando isso outro dia, que a gente fala muito do que você vai ser quando você crescer, mas no final é o que você vai deixar de ser, né? Porque todo mundo começa com aqueles planos de você ser astronauta. Exato. Onde é que o Gabriel ali deixou de ser astronauta e se encontrou no direito? E teve reflexões nessa jornada? Como é que foi esse caminho, assim? Cara, foi algo muito natural para mim, porque, em realidade, desde pequeno, nascido e criado numa família de médicos, de médico, desde porque meu avô foi cardiologista, minha avó gineco, minha tia psiquiatra, dentro de casa, assim, eu sempre tive muito contato com medicina e não havia advogados na família, mas o meu avô, que sempre foi uma referência muito grande, assim, na minha vida, desde a infância e até a adolescência, ele sempre teve uma paixão pelo direito. Ele era um cardiologista, foi presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, mas com sonho de ser advogado. Ele se auto-intitulava um rábula. Ele era um cara que, gostava mas de... estudava, acompanhava, sempre gostava de fazer as defesas dele quando precisava em determinados pontos. Imposto de renda, tinha alguma questão administrativa para responder. Ele mesmo fazia. Ele consolidava ali todas as questões. Toda família tem questões jurídicas, assim. Ele consolidava e dava direcionamentos, obviamente, contando com advogados para seguir. Então, assim, sempre foi um homem que me serviu como referência e sempre quis ser advogado. Eu, particularmente, sempre gostei muito, sempre fui muito vinculado ao esporte, sempre joguei futebol, fui federado, joguei futebol de campo, futsal e, como criança, tinha a ideia de ser jogador de futebol, né? Obviamente. Segui aí até os 15 anos jogando. Foi pra peneira aí? Foi pra peneira e tudo mais. Mas depois foi pros jogos jurídicos. Jogos jurídicos na faculdade, cara. Eu acho que eu fui a quase 10 jogos jurídicos. Eu fui pros jogos jurídicos.
tendo sido aprovado na faculdade, mas ainda não ingressado, porque eu passei pro segundo semestre, mas eu já joguei jogos jurídicos no Antes, já primeiro tava lá. semestre. Antecipou. E aqui eu tô abrindo um fato que já tem tempo suficiente, já Ninguém prescreveu, vai qualquer tipo de contestar aí, né? contestação A participação. já está prescrita. Mas assim, sempre foi algo que me interessou muito, sempre joguei muito futebol. E no momento de fazer a decisão lá no colégio, no último ano, no terceiro ano, qual vestibular para que eu faria, eu queria fazer para medicina e direito. É isso que eu imaginei. Medicina também, embora... Medicina sempre Mas- foi algo que Mas você permeou a minha gostava vida. de áreas biológicas? Sempre, cara. Sempre fui muito bom aluno nas matérias de biologia, ciências e tudo mais. Mas direito sempre me encantou. Então a minha ideia no terceiro ano era fazer vestibular para direito e medicina. Caraca. Obviamente, no plano das ideias tudo é possível, né? No mundo real, a gente tem determinadas limitações e a maior delas é a limitação de tempo. Não existia tempo, talvez nem disciplina suficiente para um cara que gostava muito de jogar futebol se preparar para fazer um vestibular para medicina e direito, né, Aí cara? você acabou cravando direito. Cravei em direito porque eu entendia que era algo mais afeto à minha personalidade, muito embora eu sempre fosse apaixonado pela discussão de medicina, de biológicas, etc. Cara, é incrível isso olhar. A gente sempre, quando a gente faz esse podcast, é engraçado porque você vê a vida da pessoa nessa linearidade, né? O conectando os pontos lá do Steve Jobs. Exato. E é surreal, né? Que hoje você tá, no maior grupo. E foi uma coincidência. Em momentos diferentes. E dá pra ver que você é muito fantástica. apaixonado Sim, nesse modelo de negócio. Foi algo que Mas vocês não eram- era previsto, Não, e a cara. pergunta é: você fez FND do lado ali da Unirio também, de medicina? Do lado da também Unirio, podia atravessar a Rua Namoncorvo E tá Filho ali. ali, tá ali. Mas quando você entrou na faculdade de Direito, você falou, cara, vou tentar fazer uma intersecção, estudar Direito Médico, isso Não, zero, cara, nem nunca abandonou a medicina e... Abandonei completamente. A partir do momento que eu me preparei para fazer o vestibular em Direito, o meu foco era fazer Direito empresarial. Eu queria... Quando eu entrei na faculdade, a gente não E nem conhece passou muitas coisas. concurso, nem... Porque na FJ tem muito forte. Cara, concurso não era algo que era meu foco, que me chamava muita atenção. A minha mãe é funcionária pública, ela é professora universitária, mas eu sempre tive também assim uma ideia, assim que eu entrei na faculdade, de trabalhar com direito corporativo. Curiosamente, minha primeira experiência na faculdade, na FND, como todo mundo faz, foi uma experiência na Defensoria Pública. Ali dentro, no escritório, ainda tinha... Não, eu ia na defensoria lá do Maracanã, à época. Era dentro do Maracanã o núcleo de primeiro atendimento e tudo mais. E ali eu tive certeza que era fantástica a atuação da defensoria, assim, necessária, importante, mas não era o que eu queria fazer, não era a minha praia. E, cara, eu durei 8 meses, sei lá, 8, 9 meses na defensoria fazendo atendimento, primeiro atendimento e histórias de vida espetaculares, assim, você tinha contato com todo mundo. Acho que para crescimento social e humano, para você entender ali e a visão a e dor até a importância do da direito, galera, né? a importância do direito, o direito vivo o amplo ali, né? acesso à justiça. Cara, o núcleo de primeiro atendimento da Defensoria Pública, eu posso dizer pela minha experiência, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, é fantástico. É fantástico. Porque funciona, as pessoas têm acesso e as pessoas que nem conhecem os seus direitos, que nem sabem realmente que têm acesso, são levadas ali pelo próprio entorno social. É muito bacana. Ali... E o problema, ele chega até muitas vezes fomentado pela própria Defensoria. A Defensoria fazia programas de chamar a mutirões. Defensoria do Rio é muito bacana, cara, muito referência. Mas não era algo que estava ali muito vinculado ao meu perfil. E poucos meses depois eu fui trabalhar, enfim, fui fazer uma prova de estágio em direito tributário. E é isso que eu ia perguntar. E aí o tributário nasce como? Você queria o direito corporativo, direito empresarial. Atender empresa. Você começa por escritório. E aí eu vou para o escritório. E aí em 2009, 2010, eu fiz uma prova, só tinha uma vaga para estagiário de direito tributário no Xavier Bernardes Bragança, no XBB, um escritório histórico em matéria tributária, que era do professor Alberto Xavier, né, cara? O cara que inventou a incorporação reversa para aproveitamento de ágio, que nos anos 90 conseguiu, assim,
porra, subverter as lógicas que eram implementadas em organização de planejamento, etc. Passei na prova de direito E era um nome tributário. muito forte, era Um uma nome marca muito forte. Mas Depois você estava em que período? Eu estava no 3º período. E eu Você não tinha teve direito tributário. tributário. Mas Não. como é que foi isso? Cara, era a oportunidade que tinha, eu estudei. O resumão jurídico o da resumão banca de jurídico, jornal. Porra, tudo. E vendo até as fichinhas de jurisprudência, etc. E achei super interessante. Me encantei com o direito tributário, fiz a prova, passei. E de lá, a minha trajetória sempre foi no direito tributário. Então, fui XBB. O escritório, ele teve lá as suas modificações. Eu fiquei até o final do escritório, que houve saídas de sócio, entradas de outros E é um sócios. escritório interessante, né? Porque é uma marca que foi muito forte que hoje não existe mais Não como, existe. como estrutura. Não né? existe como estrutura. Em 2011 ou 2012, eu não me recordo ao certo, o ocaso ali do escritório, o final do escritório, foi o grupo de advogados que tinha resistido ali como o XBB, à época liderado pelo Dr. Alberto Bragança, que era, enfim, um advogado referência em societário. Esse grupo foi todo incorporado pelo Veirano Advogados. Você foi nessa aí. E aí foi nessa mudança que eu fui para o Veirano Advogados trabalhar também como tributarista. Formação de tributarista, OAB tributário. Aí, enfim, segui minha carreira como tributarista e fui para o Veirano. E não para a área do Alberto ali. Não para a área do Alberto, indo para a área de tributário, de tributário do Legal. Veirano, trabalhando com uma galera muito E uma boa. equipe muito boa, vários amigos lá. O Muito. Vitor Rosenthal. O Vitor Rosenthal foi veio nessa- comigo do XBB. A gente foi junto, pô. Vitor O Vitor é querido, grande amigo, cara. gente Grande boa. amigo, gosto muito dele. E gênio, né? Gênio. Um cara fora da curva. Um cara acelerado e competência única. Muito competente e Temos com uma que visão. chamar ele aqui. Tem que chamar ele aqui, chamar. cara. O Vitor tem belíssimas histórias. Viveu muita coisa, viveu né? Grandes muita operações. O cara de M&A que segue a trajetória brilhante também do Dr. Alberto, né? Sim. É um cara que toca lá os grandes deuses. Mas aí minha trajetória foi assim, tributário, nada a ver com medicina, nada a ver com direito médico. E dentro do mundo corporativo, bem segmentado. E você né? formou ali no Veirano. Eu não, formei no XBA XBB e continuou. fui no Veirano, segui no que no Veirano. final acaba sendo essa sucessão de escritórios. Eu Isso. acho que a sucessão que dá mais para conectar com o que era o XBB é essa área aí que decorreu no Veirano, foi onde foi absorvido, né? Foi absorvido. E a experiência no Veirano foi ótima. O Veirano, cara, era um escritório, é ainda um escritório gigantesco, uma estrutura muito muito preparada. Eu lembro a biblioteca. A biblioteca do Veirano era um negócio colossal, assim. E é um negócio interessante, porque aqui no Rio, né? A gente tá gravando aqui do Rio, embora o FutureLawCast ele seja itinerante, né? Já gravamos em São Paulo, em BH. Mas aqui no Rio é interessante porque você tem escritórios oriundos do Rio, você tem escritórios de fora, muitos de São Paulo, até alguns dos quais já passaram por aqui, não se mantiveram, outros se mantêm. Mas o Veirano acho que talvez Veirano, BMA, são poucos escritórios que nasceram no Rio, ganharam essa projeção em nível nacional, mas a sede é no Rio, né? Então Isso. você tá ali no Veirano, no Rio, diferente, por exemplo, Matos Filho, por exemplo, que é um super escritório, que tem uma filial relevante no Rio, mas a sede é ali em São Paulo. Então, Pedro Neto. é o Pedro Neto, mesmo sentido. Então, o Veirano tem muito disso. Que são né? grandes escritórios, mas Com não certeza. tem, talvez, Mas o não é- DNA carioca. Não é DNA carioca. O Veirano é um isso. escritório de DNA carioca, assim como o BMA. É isso. As pessoas têm essa Pegada ali essa do- pegada carioca, esse perfil do carioca. É muito bacana. E o Ronaldo Veirano, eu converso muito, assim, tem muitas pessoas, inclusive, cara, hoje que estão no Lima Feix que foram, pessoas também que vieram do Lima Feix que estão lá, então, e eu vejo que é uma escola incrível, né, muita gente passou por lá, formou muita gente, e o Ronaldo Veirano também tem essa participação histórica, né, o cara que trouxe Baker e Mackenzie pro Exato. Brasil, então, além disso, acho que também um dos grandes formuladores desse desenho da Big Law no Brasil, né, que Sim. importou esse modelo ali americano, acho que talvez uma das primeiras experiências, né? Uma das Então, primeiras experiências, sem dúvida nenhuma. tropicalizou, né, a Big Law. E uma experiência muito bem sucedida, né, cara? Porque, E com perenidade, com né? perenidade. Um escritório com mais de 50 anos, eu acho. e que também não parou no tempo. Eu hoje continuo com amigos no Veirano, assim, meu padrinho de casamento é advogado do Veirano e eles mudaram, enfim, acho que eles foram pro Leblon, saíram do hoje centro, estão foram no pro Leblon, na Bartolomeu, Mitre ali. E, cara, é um escritório que vem
acompanhando a mudança dos É, tempos, cara. E isso é interessante também, porque a gente fala muito de inovação, acho que é muita pegada da Future, e é uma coisa que eu percebo muito. Quando você vê a data de nascimento, pode ser que você tenha a primeira percepção, porra, esse negócio é datado, tá mais velho, mas muito pelo contrário. Seja o escritor, as organizações que se mantêm no tempo são aquelas organizações que, por essência, são inovadoras porque elas conseguem ter perenidade. E justamente os escritórios que sumiram do mapa são justamente aqueles que não conseguiram acompanhar e que estão virando tem essa essência de conseguir se, cara, reinventar, se manter relevante ao longo de todas essas décadas. Mas eu acho que é interessante porque você pega muito de quem, como trouxe ali do modelo americano, é a origem, né? Então, uma experiência deve ter sido legal dessa vivência, né? Foi super legal, super legal. E dentro do Verano também eu conheci, talvez, assim, os meus grandes amigos no mundo do direito. Foi bastante tempo. E aí, em 2016, uma turma ali do tributário saiu. Nós saímos juntos para montar um escritório especializado em direito tributário, e aí só amigos mesmo, assim, foi uma experiência também super legal. Saí em 2016. Qual escritório? Que a gente montou o Fernandes Biari de Noah Advogados, o FBD. E também foi uma experiência super diferente, né? Sair de uma grande estrutura como Verano, né? e empreender. E assim, o fato de todos ali que saíram, serem jovens advogados, que estavam em diferentes fases da carreira, mas jovens advogados, todo mundo com a mesma no faixa contexto etária, geral. assim. Mais ou menos assim, uma diferença máxima de 8 anos, 9 anos, e assim, todo mundo muito próximo. Cara, foi um super desafio e uma experiência engrandecedora. Entender como administrar as questões do dia a dia, elencar prioridades para fins de estrutura física, força de trabalho, estratégia de negócio, absorção das demandas dos clientes. Você ficou nessa frente da administração também? Não, lá, tributário. A gente só trabalhava com tributário, mas captação, havia como ali que vocês se organizavam? Captação. A gente estimulava a captação. Eram 9 advogados. 9 advogados. Boutique tributária com 3 sócios principais, mas era algo bem, eu vou dizer, democrático, assim, no sentido de que todas as decisões eram tomadas em um grande foro de debates. E, mais uma vez, sendo um ambiente que tinha pessoas muito próximas, foi uma experiência assim, super engrandecedora. Todo mundo novo, a gente amadureceu muito, e eu acho que foi assim, em um curto espaço de tempo. Você estava formada há quanto tempo? Há 11 anos. Já tinha uma bagagem. Já. Mas, hoje eu tô formado há 11 anos. Lá eu tinha, sei lá, 3, 4 anos de formado. Era um negócio super embrionário, assim, na nossa legal, cabeça. e isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Depois até para conectar com a empresa. Porque existe esse gap, né? Ainda mais, não só a FRJ, como todas, eu acho que a faculdade não prepara a gestora e o gestor jurídico, né? Não. Assim, algumas mais, outras menos. Porra, adoro a FRJ, estudei lá e tem um carinho absurdo, uma experiência absurda. Acho que tem pelo menos na minha época, tinha uma base muito grande humanista, né? Assim, você tem uma base muito boa filosófica de sociologia do direito. Acho que... A gente é preparado para ser especialista. E eu acho que até no lance do FRJ, isso é uma coisa que talvez a gente não perceba, muitos não percebam quando estão na faculdade, a importância disso para a formação, que na minha opinião é a grande formação do advogado, essa capacidade de articulação dos grandes clássicos, isso forma a sua base ali para construir mesmo. Como fundamento, eu acho que é espetacular. Assim, a teoria é uma escola humanística. É uma escola absolutamente humanística. Se você for olhar as vertentes de direito penal, principalmente, assim, cara, filosofia do direito, você tem uma base muito boa, mas você tem razão no que diz respeito à formação do profissional, de um gestor jurídico, até da parte prática mesmo. A parte técnica, eu já acho, de maneira geral, a gente discute muito isso, né? A faculdade de Direito já tem uma dificuldade de formação técnica. Algumas melhor, outras pior. Agora, quando você entra para o aspecto de gestão, isso passa num nível de distância que, assim, não é falado. Não é sequer tangenciado. É tangenciado. E aí, dentro da carreira, a tua carreira é mais tradicional ali, de você entrar num grande escritório, tem pessoas que vão se formar,
entrar num grande escritório, passar a vida, ter uma grande carreira e se aposentar e nem ser exposto a isso, porque o escritório, um Veirano da vida super bem desenhado, com processo, fluxo, a gestão se dá muito pela organização, então isso não é preocupação de ninguém ali, do sócio ao estagiário, você está ali, de certa forma, protegido. E aí, quando você vai para uma estrutura como essa, é totalmente diferente, porque você tem que criar fluxo e a tomada de decisão vai ser um diferencial tão grande quanto a capacidade técnica, né? Porque Sem o escritório, dúvida. às vezes, eu já vi muito, né? Experiências de escritórios que às vezes você tem a galera técnica, mas o escritório não é bem gerido e isso por si só desnatura ali aquela estrutura, né? E é curioso, porque não é só a questão da gestão, que é fundamental e a gente tem que aprender. Normalmente a gente aprende apanhando, na experiência mesmo, na prática. Mas, além disso, eu acho que quando você tem uma estrutura pequena, com pessoas que estão empreendendo ali pela primeira vez, talvez, você tem uma necessidade de se modificar e de olhar para aspectos que você não olhava, como captação de cliente, cara. A captação de cliente é uma prática que você não aprende, Não aprende. se você não for jogado aos leões, se você não for Não se exposto expor, ao né? mercado. É isso. E dentro de uma estrutura de segurança, assim, muito grande, segura, como um Veirano, É um uma XBB, marca, né? cara, Que já traz... Você só vem- recebe Você o só recebe cliente. uma demanda e você recebe uma demanda. Você cumpre uma tarefa, você busca excelência técnica, tenta entregar o melhor resultado e reporta isso para, enfim, um superior hierárquico ou para o próprio cliente. Mas não está no horizonte essa você não tem- preocupação da criação de Mas relacionamento. nesse Relação de período relacionamento. você buscou algum tipo de preparação técnica para lidar com essas outras demandas de gestão, de comercial, marketing, posicionamento? Não, Você era muito jovem. muito jovem. Naquele momento, eu Teu acho que foco também era ainda se tornar um especialista em tributário melhor, né? Sim. E então, O meu essas foco era funções se- muito técnico mesmo, de Aham. desenvolvimento acadêmico, técnico. Aí eu saí da faculdade, fiz uma pós-graduação em processo civil, eu sempre fui muito vinculado ao lado do contencioso, uma pós-graduação boa em processo civil. Depois eu fiz um LLM em Direito Tributário e Financeiro e me aperfeiçoei tecnicamente, mas eu acho que a experiência comercial do networking, ela foi imposta a Nesse mim momento ali. pela própria conformação ali do nosso escritório. No final, a gente precisava manter os clientes que nos seguiram entregar no o que era verão demandado e captar mais. e captar novos clientes. Então, a gente abriu... Eu lembro que a gente abriu uma frente por conta de um sócio, o Andrei lá, que é um cara que... Andrei Fernandes, Furtado Fernandes, que era o sócio mais velho, e um cara super respeitado em Nova Friburgo. Ele era de Nova Friburgo. Eu viajava para Nova Friburgo 2, 3 vezes por semana. Virou o teu E, horizonte. cara, assim, mudou a minha cabeça. Aquilo ali, eu aprendi na prática como que a gente ampliava a nossa base de clientes, apresentando a parte técnica, apresentando as oportunidades, e no campo tributário você é quase que empurrado para esse lado comercial, E batendo na na porta medida- das empresas até na porta das para empresas, sabendo se que apresentar. você leva oportunidade. Vendendo a tese ali. Você vende a É. tese, mas não era só vender tese. A gente tinha muito uma pegada de venda de tese e tal, mas de estrutura, planejamento, estratégico. Mostrar as oportunidades Mostrar pro cara, a oportunidade. deficiência que o cara não... Quando você onde que dá para onde que dá para você entrar. E aqui, a gente tinha uma base de clientes boa, mas as entradas eram um pouco mais difíceis. Em Novo E uma Friburgo, a gente competição fez uma gigante. competição Ah. E gigante. um tipo de perfil de cliente talvez diferente do que era talvez do Veirano em termos de tamanho de tamanho, cliente, né? Um perfil diferente, mas mais middle Um market. médio. middle market, mas curioso que nesses périplos para Friburgo, também para Petrópolis e Cabo Frio, que a gente fazia muito, eu descobri empresas gigantescas, assim, Sim. empresas com potencial Aham. gigante. O cara que Legal. faturava 400 milhões no ano, 350 milhões no ano, não tinha uma assessoria minimamente razoável. A maior fábrica de esquadrias, cadeados, Gigantesco. fechaduras do Brasil, e o cara não tinha uma assessoria boa, e a gente virou A referência a dele. pedra de confiança dos caras. Então, assim, Legal. foi uma experiência E muito quando você boa. fez essa virada do Veirano para essa estrutura, você tinha dimensão desse desafio? Como é que foi essa
virada? Não Ou foi tinha. mais Pessoal, vou lá, vou ter Foi uma com a galera. oportunidade de Sim, crescer. a grande ideia é que no verano, lá no final da minha trajetória no verano, eu já estava angariando alguns pequenos clientes. Eu tinha tava nesse uma momento. veia mais comercial do que De os fazer meus pares ali, revenda de dentro de fazer quem já estava revenda, ali. prospectar o cliente Prospectar. interno Aham. e prospectar alguns clientinhos que eu tinha contato, Legal. com os amigos, com as famílias, Amigos. etc. Eu trazia isso. E quando surgiu a oportunidade de empreender, eu falei, cara, talvez aqui seja uma ótima oportunidade de eu desenvolver esse predicado, essa minha valência, e também ter um negócio que eu deixe mais pro lado de legado, assim, algo que seja Aham, meu, que eu mais tenha meu seu. digital, Legal. construir, cara. Teu sobrenome ali Ter o também. sobrenome. Já tinha essa veia empreendedora ali. Empreendedor ali, e foi a grande Uhum. experiência, assim, para mim. E nessa trajetória que é muito curioso, né, que entre 16 e 19 lá, prospectando um cliente aqui, um cliente ali, a gente trabalhando no escritório, indo bem, o escritório estava indo super bem, e eu passo a atender a Redditor, que um amigo meu de faculdade, era gerente tributário, precisava de um apoio, a gente fez uma consultoria, Começou a abrir ali o cliente. começou a abrir a porta. Em 2019, esse meu amigo Vitor, que pô, eu sou super grato a ele hoje também, a gente convive muito. Ele Nossas ainda tá filhas lá? regulam. Não, ele saiu e hoje ele trabalha no escritório. Viraram as A gente virou a chave. E aí ele lá saiu do tributário, foi trabalhar no M&A Que legal. e abriu a cadeira do tributário Ele. dele e me ligou Hoje você é assim, cliente dele. hoje eu sou cliente dele. Mas ele me ligou lá e falou assim, pô, Gabriel, a minha cadeira de tributário aqui tá vaga, pô, você já atende a gente, você já conhece um pouquinho a empresa, acho que você tem super perfil, o que você acha de fazer esse drive não usual, não esperado da tua Isso eu carreira? nunca tinha parado pra pensar. Nunca, assim, eu sempre fui prestador de serviço, cara, eu adorava Ser atender advogado o ali com cliente, escritório. sempre adorei tribunal, adorava fazer sustentação no CARF, nos conselhos e tudo mais. Advogado dentro da, Pô, da- advogado, aquele da advogado, caixinha barreira no do... E é um balcão, perfil cara. engraçado, porque isso é um perfil que eu sempre também venci muitas histórias. Tem esses dois lados, né? Eu acho que o caminho comum é o advogado sair da empresa e vir pro escritório, porque na empresa tem uma certa vida útil, cada Sim. vez mais que a expectativa de vida cresce, em algum momento, acho que a empresa tem uma vida útil mais curta para qualquer profissional, Sim. e para advogado o caminho final é o escritório. Agora, esse caminho do escritório para a empresa que não é trivial também, né? Porque a gente vê do Não. outro lado, porque assim, você tem desde a vestimenta, a forma de escrita, é muito técnico. E aí você entra numa empresa, e ainda mais uma Redditor nesse momento ali de Mas acho que 2019, um taking off assim gigante. Foi, É, Mas 2019. nesses moldes que você teve experiência, você não estava tanto num escritório assim, né? Você não saiu num verano para ir para uma empresa. Você não saiu foi de isso. um escritório barra empresa, barra empreendimento. Eu acho que pra eu não ir pra faria uma esse empresa, movimento. né? É uma ótima provocação. Do Tainá. Veirano direto. Eu acho que eu não faria esse movimento se eu estivesse na grande estrutura do Veirano e fosse convidado para ir para uma empresa. Eu acho que por isso que eu preparou. digo que essa experiência do empreendimento ali entre 16 e 19 abriu muito minha cabeça para todas as oportunidades, todas as possibilidades. E quando houve essa chamada, esse convite para conhecer o mundo corporativo, e eu vi como um grande desafio, eu falei assim, cara, vamos tentar, assim, vamos Aí jogar o de cabeça. O Gabriel médico ali falou, cara, agora E sabia que Redditor, eu ia minha trabalhar, chance. sabia esse que eu é ia o trabalhar link, no hospital, cara. Esse é o link, assim, Quando contou a notícia pra família lá, tipo, é lá. 12 pra lá anos que você vai. depois, muito doido, 12, né? 13 anos depois, uma oportunidade de trabalhar como advogado, tributarista, no que Aham. eu tenho conforto. Na área médica, à Legal. época, 2019, a Redditor já era a maior empresa de assistência Que à no Rio a saúde Redditor é gigante. no Brasil. E na América Latina, Sim. não tinha dúvida. Eu falei, cara, vamos testar. Conversei e tal, saí do escritório, sentei na cadeira e, cara, meu mundo E mudou. o escritório lá seguiu e... O escritório seguiu, e aí depois parte do escritório foi para um outro escritório. Vida Enfim, Gabriel, vida que mas segue. dentro dessa experiência, só antes da gente chegar Aham. no capítulo que é o capítulo de agora, o que você acha que foram as habilidades que fizeram diferença para o teu desenvolvimento como profissional? Porque eu imagino que agora, na tua experiência dentro de um departamento jurídico, aí já são outras skills, já São são outros. outros desafios. Mas eu acho que teve um desafio intermediário bem importante, principalmente
principalmente quando a gente fala desse mundo do backstage de você empreender e de tocar um escritório. É um tema que poucos falam, que as consultorias mantêm um certo mistério, um certo segredo, e eu acho que é uma experiência que muitas vezes você só aprende, é um aprendizado que você só aprende com a experiência, e você não consegue estudar isso de forma direta. Uma outra consultoria tem esse produto, mas é algo que você só aprende vivenciando. Então, o que você acha que foram as habilidades que fizeram diferença e que quem também está começando nesse mundo e quer talvez sair da faculdade para ir logo empreender, ou então está empreendendo e está batendo cabeça no muro, o que você entende que seriam essas habilidades? Ó, eu vou te dizer, Tainá, eu acho que, primeiro de tudo, resiliência. Cara, Não desiste. não desiste, porque você vai ser bombardeado por desafios todos os dias. Porque uma coisa é, mais uma vez, dentro daquele contexto de uma safe zone, de um grande escritório, você trabalha para não errar tecnicamente. Só que quando você empreende, são tantas demandas e tantas frentes que você tem que olhar que, se você esmorecer, se você não for resiliente, você desiste rápido. Não tem como. Você vai ter que pensar desde como que a gente vai estruturar a recepção do escritório, o administrativo, a parte do financeiro, do faturamento. Como é que eu vou negociar com o meu cliente que era atendido pelo Veirano e pagava em dólar um contrato de hora livre para ter uma bandeira, para ter uma marca? Como é que eu vou convencê-lo a vir comigo, porque eu sou o advogado de confiança dele técnico, e que ele, para fazer esse movimento e conversar com o compliance dele, ele tenha argumento suficiente para ter a chancela? Cara, você primeiro tem que ser resiliente para ouvir muitos nãos, não esmorecer, trazer soluções. Você tem que ser, além de resiliente, criativo, cara. Eu acho que a criatividade, ela acaba surgindo no momento da dificuldade. A necessidade impõe ali. A necessidade faz o sapo pular, Bruno. É isso, cara. Tem esse serviço? Não tem? Agora tem. Agora tem, a gente dá um jeito. E eu acho que sim, a resiliência, a criatividade que vai fazer você olhar talvez por caminhos não lineares para chegar a um determinado resultado. E eu acho que talvez, assim, também para não me estender muito, mas o maior predicado seja disciplina, cara. Tem que trabalhar muito. Que eu acho que esse é um aspecto a proatividade do empreendedor, a resiliência é uma característica que tem que ser muito inerente, porque com essa harmonização muito grande, ela impõe você o ritmo. E a vida te tira o foco. Então, é fácil, cara, porra, beleza, não vou ter trabalho hoje, vou sentar aqui, ficar olhando pro teto, e aí não vai gerar trabalho amanhã. Então, e até esse motor interno, eu acho que é um aspecto que não é tão trivial, né? Você tem que ter a disciplina para entregar, obviamente, mas a disciplina para resolver. A proatividade, que é uma característica boa que você está dizendo, que talvez o que tenha me permitido enfrentar certas situações que eu não viria a enfrentar se tivesse em ambientes mais seguros, tenha sido justamente proatividade. Até eu dizer um não, por exemplo, se o sócio master viesse e falasse assim, cara, preciso que você atenda um cara em São Luís do Maranhão para tratar sobre DIFAL na transferência de açúcar da usina da família dele. Para eu chegar ao não para isso, eu acho que eu teria que passar por todo o entendimento do que era aquele tema e chegar a uma conclusão muito concreta de que não faria nenhum sentido, que era uma maluquice absoluta. Se tivesse alguma réstia de oportunidade, eu tentaria. Então, basicamente, a disciplina e a proatividade me levariam a buscar, entender e estudar todos os julgados sobre esse tema nos últimos 5, 6 anos, procurar a doutrina para virar pro cara e falar, pô, bora, mas bora amanhã. Mas a gente tem que organizar. Eu acho que isso é interessante. Quando você está dando uma estrutura grande, e eu vejo isso chega meio pronto, né? E isso é uma característica interessante. Eu acho que vale até essa reflexão. Eu falo muito disso, assim. Eu acho que, especialmente, acho que agora do outro lado da mesa, você como contratante, uma super empresa, mas o cliente
e a relação do escritório tem você tem que buscar clientes que caibam no teu horizonte. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo, às vezes você é uma pequena empresa, uma startup ali no início, você quer aquela marca, mas aquele cliente, aquele escritório não vai te atender porque não tem porte. E não é porque ele tem foco. E eu acho que que o Gabriel colocou é legal, porque um escritório, às vezes, mais boutique, tá mais aguerrido, ele vai fazer um deep dive muito mais profundo, ter, às vezes, uma característica de tomar risco, que talvez ali, se passasse... Não quero fulanizar num verão, mas em qualquer escritório grande, o cara tem tanto trabalho que ele bate o olho e fala, cara, a jurisprudência é meio consolidada, não vou nem olhar. E eu acho que esse lance ali, que é a vida do empreendedor, assim, você vai numa estrutura de um varejista muito grande, você vai chegar lá e falar, cara, tem tal produto? E falou, não tem, vai aqui do lado, não tá nem aí. Se o cara é uma lojinha, ele fala, não, meu irmão, eu compro ali do outro lado e trago pra você. Então, acho que esse viés dessa advocacia aguerrida, né? De achar o caminho. E que muitas vezes acha, né? E muitas vezes ali você vai achar principalmente no tributário, que tem esse aspecto da criatividade. Então, assim, às vezes numa dessa que você tá batendo cabeça, você vai achar uma tese e depois até vai ter replicada pelo cara grande que vai abrir a picada ali do caminho. Às vezes, ele se inverte. O desbravador aí, ele acaba dando soluções que depois são replicadas. E é aquela história clássica que se você quiser chegar, se o teu chefe virar para você e falar, cara, arruma uma maçã para mim. O cara desce, vai na feira, vê que não tem maçã, chega pro chefe e fala, pô, chefe, não tem maçã. Aí o chefe vira e fala, você sabe por que eu prefiro pedir as coisas pro outro cara? Porque o outro cara foi lá e disse, lá não tem maçã, mas tem banana, laranja e melancia. E eu falei com o feirante ali, ele me garantiu que amanhã vai trazer 2 maçãs para você. Essa é a diferença. Do cara trazer a solução. Do cara trazer, ele vai dar uma solução. E talvez essa imposição da proatividade, da criatividade, dessa disciplina para você entregar um resultado, para você ser pró-deal, pró-negócio. Advogado que é simplesmente um gatekeeper, ele pode funcionar para determinadas funções, mas ele não vai transcender as barreiras da inovação. E quando você está num negócio que você empreende, que você precisa de grana, você precisa de notoriedade, você precisa de reconhecimento, você vai chegar a essas soluções não triviais. E essa virada, porque assim, teve 2 grandes viradas, né? Uma ali no Veirão, estava com uma carreira legal, vou, cara, recomeçar aqui do zero. E depois essa na Redditor cara, tô com o escritório aqui, tá rodando, atendendo já a própria Redditor, tô com um cliente já legal, alguns clientes legais, vou dar uma virada de novo. Nesses 2 momentos, como é que foi o teu drive, assim, em termos de você parou pra pensar pra caramba, refletiu, foi com medo mesmo? Porque eu acho que isso até do que a Tainá falou, né? A gente sempre brinca que a gente tem aqui no FutureLawcast, cara, jovens de 18 a 120 anos, então jovens há mais ou menos tempo, e as pessoas passam por momentos, né, e oportunidades e dúvidas, né, então, cara, pula ali pro barco, não, como é que foi esse teu processo decisório nesses 2 momentos aí, transição de um grande escritório para empreender como escritório, sair do escritório que você já tinha construído para ir para uma empresa? E até, só acrescentando mais uma pergunta aí para reflexão, qual que era a tua perspectiva nesse período, sabe? Porque há pouco eu e o Bruno, a gente estava conversando sobre essa diferença do empreendedorismo, e o Bruno falou assim, Tainá, foi algo assim, quando eu descobri que eu poderia bater na porta de qualquer cliente e alcançar qualquer lugar através do convencimento, da venda, eu descobri um mundo. Então, as possibilidades são infinitas. Eu falei isso, né? Mais ou algo menos nesse isso. sentido. Foi mais ou Hoje menos isso. Não foi hoje não, foi outro dia. Mas foi tipo semana passada, assim. As possibilidades são infinitas. Mas às vezes a gente não enxerga que as possibilidades são infinitas, e às vezes essas possibilidades infinitas são às vezes inimagináveis, e a gente não consegue ainda dimensionar e pensar, olha, vou ter que ir lá pra Nova Friburgo toda semana. Isso não estava no script, tá? Ninguém nunca me falou, para deixar muito claro, Andrei, você nunca me falou isso. Mas foi muito importante. Eu acho assim, tanto o ponto do Bruno quanto o seu, Tainá, o processo decisório, ele não pode ser um processo imprudente. Você, obviamente, cara, e eu não sei se é uma característica pessoal ou pela trajetória
sempre trabalhado com tributário, pensar muito em Você falou planilha igual um tributarista cartesiana. agora, Pô, não pode ser. não pode ser prudente, mas pensando numa planilha cartesiana, pô, eu tenho 2 eixos. Quanto tempo vai demorar? O que eu tenho hoje? Qual é a minha matriz de risco? Qual é a minha matriz de risco para tomar uma decisão? Cara, o processo decisório, qualquer processo decisório tem que partir disso. Demanda reflexão, demanda um certo pensamento, e a gente muitas vezes fica inseguro e tem receio e medo de tomar as decisões. Mas eu acredito que nesses momentos chave, se você vir, pelo menos na minha forma de ver, se você vir que existem possibilidades de você expandir o teu campo de visão, vai com medo mesmo, sabe? Você tem uma estrutura boa, estável e segura do teu lado, isso é ótimo, isso principalmente se você tem família, se você tem filhos, se você tem responsabilidades, os boletos para pagar, é muito importante. Você não pode perder isso de perspectiva, mas no meu caso, eu não tinha muitas âncoras ali, muitos fundamentos e responsabilidades pétreas assim, para que me evitassem de, com medo mesmo, tomar um determinado risco. E eu acho que o tributarista também, por essência, ele vive tomando risco. Maior ou menor, fazendo uma análise dessa matriz cartesiana mesmo de risco por custo-benefício, o que pode dar de errado, o que pode me abrir de oportunidade. São apostas. São apostas controladas, você não vai ser imprudente. Assim, houve também, depois a gente até pode falar, houve na minha trajetória da Redditor outras oportunidades que eu cheguei e tomei uma decisão. Mas eu acho que o risco maior que ele correu até aqui, pelo menos da história que a gente contou até aqui, foi a transição de Big Law para sem dúvida nenhuma. Concordo em gênero, número e grau, assim. Ali estava exposto. Ali eu estava exposto, ali eu era muito novo e estava consolidado, estava bem no Verano. Mas esse movimento, eu acho que foi um movimento desse jeito. Eu pensei, falei, tem um risco alto, mas sou muito novo. Dá pra voltar. Dá pra voltar, cara. Eu sei que tecnicamente eu consigo atender e, tava super, super tranquilo que se desse errado, talvez o arrependimento fosse maior de eu não ter ido. Ia ficar sempre como é que teria Ia sido. ficar como teria sido, exato. E o Big Law, o grande escritório, e assim, não só o Verano, BMA, a gente falou aqui, cara, eles sempre vão ter uma capacidade de receber essa demanda de bons advogados, de advogados que consigam entregar o que eles precisam, entendeu? Então, assim, naquele momento foi legal, a decisão mais arriscada. Fechou as portas também, isso é importante. Não, portas sempre abertas. Tanto é que, até hoje, a turma do Verano se relaciona super bem comigo. Enfim, as portas são super abertas. Até, eu acho que a gente não pode fechar a porta nunca, né? Na nossa vida, né? Talvez o grande ativo que a gente tem na nossa trajetória são as pessoas e as conexões que a gente faz, os relacionamentos que deixam as portas abertas. Não vale a pena, não faz sentido na construção da nossa carreira e da nossa vida mesmo que nós fechemos portas. Então, eu concordo. O movimento mais arriscado foi sair do Verano e empreender com essa turma no novo escritório. Foi uma experiência fantástica. E o movimento de sair do escritório, pular ao lado da mesa, deixar de ser prestador de serviço e virar cliente, olhar o direito corporativo, também foi uma decisão difícil, mas eu tive um impulsionador que foi justamente o ponto que eu disse lá de trás. Eu nunca tinha trabalhado com direito médico, eu sempre adorei os temas e falei, vou trabalhar com tributário, mas dentro de um segmento que sempre me interessou. Então era um misto de curiosidade, um pouco de fascínio. E uma oportunidade muito boa. No caminho do seu avô ao avesso, né? Exatamente. Um advogado. Um advogado. O médico rábula, né? Eu digo, o médico frustrado. Cara, o meu diretor executivo, Jonas, meu amigo que, cara, meu mentor dentro da companhia, eu digo, meu irmão, eu sou meio hipocondríaco.
Cara, daqui a pouco eu vou tirar meu CRM. Brincadeiras à parte, tá? Isso aqui é só uma brincadeira. Em off, Mas- o Gabriel tá em off. matriculado na faculdade de medicina, que ele não contou pra ninguém. Não diga isso. Um belo Porque dia senão, apareceu lá. senão eu vou ser cobrado. Mas assim, eu acho que essa foi uma decisão mais consciente do que a decisão de sair de um grande escritório para empreender, mas ainda assim uma decisão muito drástica. Porque Não, até imagino, até deixar a galera lá que se construiu, sim, os os clientes. amigos, É. os clientes, pô. E E foi uma três- trajetória não, e de três- sucesso. Não, e 3 anos depois, né? Porque assim, uma coisa, tem aquele negócio, a maioria dos CNPJs não dura o primeiro ano. Então, É. cara, já tem 3 anos, já consolidou, já tem Com ali... certeza, consolidou. E a responsabilidade com os Responsabilidade, clientes, é. né, cara? É. Porque a gente atendia os clientes, tinha os clientes, eu teria que Pessoalizado, né? pessoalizado. Eu teria que transferir esses clientes para as pessoas que eu confiava, que eu conhecia, que sabia que poderiam atendê-los à altura e com a mesma disponibilidade e cuidado. Então, assim, foi uma decisão mais drástica, mas eu tive esse impulsionador da curiosidade, do fascínio pela medicina e uma cadeira que eu acho que o ponto da curiosidade é muito real, assim. Eu queria saber como funcionava o dia a dia de um Dos gestor bastidores, jurídico, cara. é. Um cara que trabalhava, era um gestor jurídico de empresa. Como funciona o dia a dia desse cara? Pô, será que... Que é o cara que você sempre atendeu. Eu sempre atendi, mas será que no dia a dia, e olhando pela ótica do tributarista, esse cara vai ter acesso a todas as obrigações acessórias, todo o planejamento estratégico, e dentro de casa vai poder formular alguma nova estratégia, buscar oportunidades, organizar a casa? Cara, deve ser muito maneiro, deve ser um desafio super legal, mas na hora da decisão eu pensei, cara, é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. Eu não conhecia tão profundamente assim a estrutura E é um mundo, corporativa. né? Reddor é um mundo. E Reddor é um mundo. Em 2019, quando eu entro em junho, a companhia tinha acabado de submeter, na verdade, ela tinha acabado de ser aprovada na CVM como uma empresa de categoria B, que foi em abril. O IPO foi em... O IPO foi em dezembro de 20. O De IPO 20, eu participei também, assim, Estrondoso, absolutamente né? estrondoso, foi um sucesso, mas eu entrei, a empresa tinha acabado de virar uma companhia de categoria B em Tava abril naquele de momento de um 2019. reforço de Uma transição, corporativo Legal. mais robusto e pô, governança forte. governança forte. Então foi uma decisão, eu acho que foi muito legal. E foi muito respondeu acertada. essas perguntas? Como é que você, depois de Respondeu. passado aí 6 anos, o que é o teu... Cara, a minha percepção é que foi talvez a escolha mais correta que eu tenha feito na minha carreira. Porque dentro do jurídico corporativo, eu entendi que sim, a interação entre as áreas é absolutamente transparente, franca. Você tem muitos parceiros dentro da companhia. Você acaba olhando pra tudo, Você né? olha Porque pra o tributário tá em tudo Tá em tudo. E ainda mais com tantas atividades, né? e à medida que o tempo vai passando, como a gente estava justamente criando essa estruturação de governança dentro da companhia, muito olhando para a abertura de capital, ainda havia um gap, uma pista muito grande para aproveitar oportunidades dentro da estrutura do jurídico, por exemplo. Então, naquele momento, eu entro como o gerente tributário, a gente começa a olhar planejamento, recuperação de crédito, botar muita ação na rua, eu com uma Aí você fala, pegada você de fala, você escritório. trouxe essa visão Eu trouxe contenciosa. uma visão contenciosa pesada. A empresa estava sentada numa pilha de dinheiro. A conversa do Jonas, que era o diretor à época, ele teve comigo, eu lembro no Gourmet do Rio Sul, foi o seguinte: você atendia a gente, o Vitor falou super bem de você e não sei o quê, mas eu vou te dizer o seguinte, cara, a empresa é gigantesca, nós estamos sentados sobre uma pilha de dinheiro e eu acho que a gente precisa focar aqui numa grande entourage para trazer esse dinheiro para dentro da Ele já empresa. tinha essa percepção do potencial. Ele já tinha percepção do potencial, mas não mas estava conseguindo operacionalizar, tinha umas questões de visão de negócio mesmo, de estrutura de braço. E aí eu entro meio com essa missão. Vamos olhar. Tomando muito risco? Como é que foi o teu Não, cara, a empresa é super conservadora. Não, isso que eu ia falar, porque esse é o viés até do que você estava falando um pouco. Também teve uma mudança de shift aí. Teve um shift, mas o curioso, que a empresa era conservadora, mas deixava, mesmo dentro do plano do conservadorismo, Não deixava deixava coisas claras de aproveitar determinadas
alternativas, muito provavelmente por falta de tempo, falta de pessoal e E o etc. crescimento da Redditor também, embora eu já estava falando isso um pouco antes, né? É uma história empresarial muito única, né? Assim, Muito. os malls, assim, é um negócio incrível que vale até para quem não conhece, conhecer, porque eu acho que é uma história inspiracional empreendedora, né? Sim. E como as mudanças regulatórias e momentos e décadas Uma diferentes. capacidade de adaptação e de É antever. isso, de antever. O É, Dr. Jorge é um executivo, um empreendedor visionário. Ele sempre esteve à frente do que aconteceu. Décadas. 1977, ele é o primeiro cara que pensa na ideia de consolidar uma série de exames de ecocardiograma, imagem e tal, no mesmo lugar. Labs, Grupo Labs, Cardiolab. Antes de 77 no Rio de Janeiro, você fazia o ecocardiograma num lugar, você fazia sua ressonância no outro, tirava uma chapa no outro. Ele pensou em consolidar isso. O que hoje é óbvio. Não, assim, como toda brilhante ideia, aquela ideia quando você fala, cara, é óbvio, mas beleza. Todo mundo olhou pra isso e não foi óbvio pra ninguém, até o primeiro cara dizer que era óbvio. Aí ele trazia equipamento dos Estados Unidos e montou esse novo modelo de negócio. Então, assim, a família é visionária, o Dr. Jorge é visionário, e é muito interessante que ainda hoje você consegue sentir na pele todo dia esse DNA da Redditor. A Redditor é uma empresa de capital aberto e tudo mais, mas tem um DNA muito próprio, muito peculiar. Uma cultura que é fantástica. Eu sempre digo, cara, eu sou o maior fã do Instituto de Pesquisa, o IDOR. O Instituto IDOR é a iniciativa mais bacana que tem, talvez, aí de inovação em saúde e tecnologia em saúde do Brasil. São dezenas, centenas de pesquisadores, publicações na Nature, na Science. A doutora Fernanda Moll, que é a presidente, foi a responsável por publicar o paper da vinculação do vírus da Zika com a microcefalia. Assim, então, é super inovadora. Uma produção de conhecimento. Produção de conhecimento, inovação, pesquisa de base. É muito legal. E é interessante, né? Porque quando você pega a Redditor, tem um pouco do que a gente está falando do advogado, o médico também, por essência, ele tem uma tendência também não ser o melhor gestor, a melhor gestora. Também isso aprende na faculdade de medicina. E os Malls têm muito essa característica, que foi um cara muito técnico, também conseguiu ver muito além da técnica e se tornar um grande executivo, um grande empreendedor para levar a empresa. E levou à frente um cara com uma visão de negócio absurda e passaram executivos fora de série na Redditor. O Heráclito Gomes, que foi CEO, o próprio Paulo Moll, que hoje é CEO e é CEO há algum tempo, é um cara muito fora da curva, economista, conhece tudo do mercado, conhece tudo do negócio. Eu não vou nominar assim, mas... Sim, mas eu acho que essa percepção, então, em que pese ser um grupo com bastante história, por outro lado, também essa consolidação, com essa estrutura, com o nível de investimento de institucional, de investidor, isso também relativamente recente, com um crescimento muito agressivo, né? Pré-IPO e pós-IPO, uma empresa que, cara, cresceu. Então, eu imagino que também esses gaps, até de tributário, ele é diferente de uma organização. Se você pega uma empresa ali que está há 20 anos com capital aberto, ela está no nível de maturidade. Então, você também pegou uma empresa foguete ali, potencial como poucas empresas que crescem num setor mega específico, com uma mega capacidade, com uma tese a quantidade de M&As, né? Gigantesca. Se você for olhar de 16 até 22, foram mais de 40 M&As. É um negócio espetacular. É um negócio fora de série. E imagino que nesse muito difícil de integrar. E nesse M&As, mais ainda, né? Porque aí você está falando de empresas com porte bem menor, que aí tem menos acesso tributário. Imagino que as oportunidades dali decorrentes são ainda muito maiores, assim, porque o mato é bem mais alto, né? Mato alto sempre. E assim, oportunidades em graus exponenciais, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista tributário. E com essa missão que eu cheguei lá do tributário, eu também percebi que havia uma necessidade do contencioso como um todo, ele ter uma robustecida em questão de controle. Não existia um núcleo de controladoria jurídica. Tudo terceirizado? Não, dentro da empresa. Não, mas o contencioso lá hoje... Os escritórios são terceirizados. Nada você internaliza, né? A gente não internaliza, a gente internaliza tudo que é consultoria. A parte de consultoria, o consultivo é tratado porque nós temos muita demanda interna. Eu estava dizendo ali, um pouco antes com o João, 81 hospitais, 55 clínicas oncológicas, 20 e tantos laboratórios, mais de 60 centros médicos ambulatoriais. Cara, é um mundo... são 14 unidades da federação.
Cada um com a sua... Cada um com os nossos hospitais. São 76 mil colaboradores. 76 mil colaboradores CLT. Fora mais de 100 mil médicos pejotizados. Hoje a estrutura do tributário contencioso consultivo, tudo ali com você, né? Do contencioso. E a gente tem também a turma do fiscal, controlador fiscal, operações, etc., que trabalha Muito em junto, uma né? harmonia muito boa conosco. Além de tudo isso, a operação da Sul América que vem em 2022, que é uma operação, poxa, gigantesca num outro segmento. Tem um Chinese Wall, mas a gente tem que entender a corporação como um todo. E como é que nesse mato alto ali, quando você chega, como é que você consegue estabelecer prioridades, e até porque não ser do ambiente corporativo? Porque eu vejo muito isso também. É comum você ver nessas vindas de executivo, você pega, sei lá, vários amigos, inclusive já passaram, assim, você já tem uma experiência corporativa, o cara já chega ali, porra, já fiz isso aqui na outra empresa, então assim, não tem essa curva de aprendizado. Você tinha a técnica, Sim. que eu imagino que tenha sido muito importante, Sim. porra... Hands-on, pra caramba, e né? como é que gerencia o escritório, não tem enrolação, porque, porra, eu tava do teu lado aí, então, como é que se faz isso? Mas como é que você, nesse desafio gigantesco, conseguiu estabelecer as tuas prioridades? Por onde você começou a comer esse bolo? Foi trivial isso? Não foi trivial, mas assim, acho que eu dei muita sorte, porque eu fui muito bem recebido. Normalmente, quando o executivo novo chega na companhia, há resistência. Por quê? Existe uma cultura, existe uma lógica do que é feito há anos, e quando você chega com uma cabeça diferente, muitas vezes você tem resistência. Mas, cara, primeiro, eu fui recebido super bem pelo time, eu tive autonomia absoluta Pra do fazer o que meu tinha que fazer. diretor, que virou pra mim e falou, cara, toca da forma que você entender que vai funcionar, a gente abre as portas aqui, eu te apresento o nosso controller, eu te apresento a turma da contabilidade, você faz as reuniões técnicas com eles, toca do jeito que você entender, me reporta, mas aqui você tem carta branca para atuar da melhor forma possível. Então, assim, essa chancela dentro de casa foi muito importante para mim. E também, eu acho que a gente não pode chegar num ambiente novo dando pé na porta. Eu passei a conhecer o pessoal, sair para conversar com um, com o outro, tomar uma cerveja aqui, uma cerveja Foi ali, conectando ali pessoalmente. conectando, criando essa relação pessoal e já no paralelo, entendendo o que eu tinha de backlog para iniciar os meus trabalhos. Então, eu entro, faço um diagnóstico de tudo que existe rolando, ongoing ali, e eu já tinha na minha mente um cardápio de oportunidades que eram no-brainer, que eu precisava fazer no D0. Se houvesse já alguma iniciativa rolando, ótimo. Aproveitava. Se não houvesse, eu implementaria com o apoio das pessoas que me abriram as portas. E assim fui fazendo. Ótimo. Primeira coisa, entender a estrutura societária da companhia. Por ser uma companhia que cresceu muito de maneira inorgânica, eu tive uma matriz de CNPJs bizarra. Então, a primeira coisa que eu fiz, vamos fazer um mapa. Como é que eu faço esse mapa? Eu olho todos os CNPJs, vejo individualmente o que cada uma das empresas faz e replico nas outras empresas do grupo aquilo que dá certo e que por alguma razão, seja ela qual for, não foi Estava esquecido. replicado. Nessa primeira pegada, a gente já fez uma transformação na padronização do contencioso, que era o meu primeiro projeto. Eu cheguei pensando nisso, vou padronizar o contencioso. Padronizei o contencioso tributário de todas as companhias. E nível Brasil, né? Se distribuindo Nível ação no Brasil. Brasil inteiro. Com São Luís do Maranhão. Tribunais mais complexos. Tribunais mais complexos. A gente tem uma atuação muito grande em Pernambuco, na Bahia, Distrito Federal. E hoje você tem essa regionalidade de capilaridade de escritórios? Legal. Temos. Hoje temos. À época nós não tínhamos. E aí você focou nisso? E aí eu fui focando também em gerar uma rede de confiança de escritórios que eu já conhecia. Sempre participei muito dos congressos e tal, beleza. E, cara, funcionou super bem. Primeiro eu centralizei, depois eu descentralizei. Então, assim, padronização de contencioso. Depois, padronização de práticas. Aí era muito um call da turma de fiscal e controladoria. E eu vinha com as ideias e a gente juntou. Então, eu acho que teve uma sinergia muito boa do fiscal operacional com o jurídico tributário para a gente botar em prática tudo que a gente podia fazer. Então, essa foi a minha primeira missão. Mergulhado nessa missão, o que eu pude identificar? Que havia uma necessidade
evidente de nós padronizarmos e termos ali um controle de todo o contencioso. Não estou falando do tributário. Estou falando, cara, se eu estou padronizando processos, rotinas para o meu contencioso tributário, por que eu não faço isso para olhar o cível, implementação de um RP jurídico, cível trabalhista? Existia um RP contratado, mas ele era ainda deficiente. Não tinha uma área de Legal Ops. Não tinha uma área de Legal Ops. Então, no meio disso tudo, eu chamei o diretor e falei assim, Jonas, eu tô, cara, com sangue nos olhos, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade aqui de dar uma saneada no controle jurídico. E, cara, eu tô à disposição para fazer isso, bicho. Isso para empresa, principalmente de capital aberto, com a auditoria, limpa. Na época não tinha ainda. Ainda não, mas na hora que você começa ali a bater a auditoria e controle, isso limpa a casa, que vira uma puta burocracia que cara, você carrega sempre. Esse sistema, o Jonas fala isso até hoje, assim, esse sistema ele estava contratado desde 2017, havia ali algumas iniciativas. Mas ninguém nunca puxou, né? Mas ninguém nunca puxou. Então eu virei e falei assim, cara, eu tô ferrado aqui desse lado, buscando as oportunidades, mas eu já consegui fazer rodar bastante coisa. Aí você trouxe um aprendizado pro jurídico mato todo. no peito, deixa comigo, eu vou te entregar esse sistema pronto. E aí eu mergulhei, aí eu trabalhava, chegava lá 8 e pouca da manhã, saía 10 horas da noite, trabalhava de casa, não sei o que, um momento que eu trabalhei bastante, e a galera acha que vai entrar na empresa, vai ser vida mansa, porra. Né? Das 9 às 5. Tem essa mística, né? Tem essa mística, não é né? verdade, não é verdade. Mas ainda mais Já que você é advogado, fica a dica. O que é muito bom, porque para alguém que vem de escritório e trabalhava 14 horas por dia... se adapta bem, né? Cara, você 14 para 12, né? 14 para 12 é um ganho. 2 horas. Deu pra voltar a jogar bola, né? Deu pra voltar a jogar bola. Mas aí, cara, acho que aí foi o start. E mais uma vez, cara, ter um gestor que virava pra mim e falava, cara, se você acha que você dá conta, você tem todo o meu aval. Legal, vamos fazer. Dava essa... Cara, dá pra ver que a cultura, ela formava muitas pessoas. Sim. E também a tua habilidade de se relacionar e das pessoas também de te darem essa abertura fez a diferença, né? Esse soft skill de relacionamento, de lidar com as relações e com as emoções daquele momento de transição foi o que fez o fator diferencial pro que você queria aplicar em termos técnicos. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa pergunta, que puxar aqui pra essa... Cara, já tem que fazer primeiro o convite pro Gabriel pra voltar, porque eu acho que tem muito... Papo fluiu mega e tem muitas pontas ainda, Com mas certeza. Eu acho que... cara, é legal quando flui, principalmente essa abertura. E o que eu achei muito legal da trajetória é isso que... E o Gabriel apresentou detalhes do processo muito interessantes. Cara, e a gente tá muito nesse foco, eu acho que no 300, principalmente Tainá, né, nesse foco do 360. Cara, quando a gente fala de Future Law, cara, a educação tem muito de empregabilidade. Assim, não tem como fugir, as pessoas estão ali para se desenvolver e a Future nasceu há 7 anos atrás, né? A gente quer oferecer oportunidade. E muito no viés prático, assim, a gente adora cases e vieses, porque a gente não foge da teoria, eu e Tainá, e a gente... vida acadêmica, doutorado, etc. Mas a gente tem muito... Eu acho até o que você falou um pouco do Instituto Dora, assim, a gente tem essa visão de... Cara, você tem que ter uma pesquisa acadêmica, mas você tem que ter aplicação prática. O que você compartilhou aqui com a gente, até aqui, né? Tem mais coisa. Isso, que eu tô falando aí. Eu acho que tem um viés super pra quem... Muito prático e visualizável, né? De como que a gente faz uma boa gestão. Inclusive um case aí, né? Até pros nossos cursos, né? E a galera... o feedback que a gente tem muito é isso, assim. A turma adora. A gente, desde o início, desde os primeiros cursos nossos do Físico, é sempre trazendo case e trazendo insights, assim. O que a gente gosta, independente seja o Future Lawcast, um curso nosso, um grupo de WhatsApp, uma newsletter da 360, o evento, o Future Law Experience, é a pessoa sair tanto inspirada, porra, eu acho que a tua carreira é muito, muito inspiracional, assim, o teu discurso, porra, é muito legal, e com cases práticos, assim, então, dali derivou muita coisa que... Por isso que eu falo que a gente já tem que puxar um podcast novo aí, porque... Tem que puxar, eu só queria também uma percepção que eu acho que ficou muito forte aqui durante a conversa, é o quanto você é apaixonado pelo negócio. Sim. E às vezes você fala, a gente busca uma função ali, um trabalho in-house em contraposição a um trabalho de escritório.
em busca de um certo conforto e uma visão até um pouco iludida de como que é a realidade de uma empresa, mas faz muita diferença quando você se vincula àquela função e por mais que a demanda seja técnica, mas a tua vinculação ela vai além da necessidade da demanda técnica que existe e vai também num ambiente inspiracional, de você falar dos hospitais, falar das lideranças que estão nesses espaços. Comprar o propósito da empresa. Comprar o exato. propósito da empresa. Isso faz muita diferença até para o teu próprio bem-estar ali durante Sem a dúvida. entrega. Eu acho que isso também é uma lição que fica desse papo. Entender. Dá para sentir que Sim. a gente já era fã da rede e agora a gente está Cara, saindo daqui entender com o uma visão ambiente. ainda, sabe? Você acaba se tornando também interlocutor da própria marca. Sim. E é uma marca, assim, que, cara, a gente conversou isso até um pouco pré, né, da história. E eu acho que, assim, quem vivencia realmente é uma marca diferenciada. O sucesso é notório, cara, o atendimento, a qualidade, é um negócio, outro parâmetro, assim. E eu acho que isso decorre muito dessa cultura, que você estava falando, que até hoje, o DNA ali de 70, que a galera veio trazendo, e isso traz pessoas e atrai pessoas ali por um propósito. Não é à toa que o negócio cresce e entrega tanto valor. E é uma coisa que é muito... que tem um impacto muito grande, né? A gente tem empresas em vários setores, mas saúde é um negócio... Saúde É um muito lance caro. que, porra, às vezes uma tomada de decisão ali que você tá tomando, você tá acertando, você tá conseguindo trazer São um equipamento, vidas. às vezes, talvez com um benefício fiscal É ali, que talvez vai essencial. salvar a vida de alguém isso. ou não... Assim, primeiro, expandir acesso, que é algo fundamental. Assim, você não tem, eu acho, você não tem qualquer corporação que consiga atender uma base territorial. A gente tem um hospital em Canaã dos Carajás, Parauapebas. É uma no capilaridade Pará, muito única. Uma capilaridade muito única, e essa visão de tentar com qualidade. trazer o acesso à saúde de qualidade para o maior número de brasileiros possível. Claro, você tem uma estrutura toda de saúde suplementar e etc., mas você tem iniciativas também dentro da rede da iniciativa do Instituto, Ciência Pioneira, que também é um instituto filantrópico. Então, assim, existe um viés ali dentro da empresa muito bacana, que é o que você falou, é inspiracional, tem propósito. E aí, assim, se eu puder deixar uma fala, assim, uma dica entenda para onde você vai, conheça a história de onde você está, conheça as pessoas que fizeram essa história, se possível, porque há lugares em que você tem pessoas mais acessíveis ou menos acessíveis, mas não tenha medo, não tenha receio de, numa reunião, se você tiver uma oportunidade de ter uma reunião com o CEO da tua companhia, conversa com ele, troca uma ideia. Cara, para mim foi algo que quebrou paradigmas. Eu sempre tive muito as portas abertas dentro da companhia, como eu falei, as pessoas foram super acolhedoras, mas eu também sempre tive a iniciativa de, no momento em que eu tinha a oportunidade de trazer uma ideia ou bater um papo de 1 minuto e meio com o CFO, com o VP jurídico, com o CEO da companhia, eu não me furtava a fazê-lo. A gente tem que fazer, cara. É um papo rápido, mas é o cara que tá tão alinhado, é o cara que dá o diretriz de negócio que você... Não só pro negócio, pra vida, né? Porque vida, são pessoas que só tem a agregar. Tem uma percepção diferente, então tô no horizonte. Mas, cara, Gabriel, além dessa última que você falou, se tiver uma palavra, achei sensacional. Perguntas aqui finais que a gente sempre gosta, né? Primeiro, dentro desse viés aqui, dos nossos jovens de 18 a 120 anos, dicas, cara, e a gente gosta de deixar muito livre, assim, então... Cara, seja um livro, uma frase, uma recomendação. Imagina aí que, cara, quem tá... curso, uma atitude. Curso é o Future Laws. Mas qual deles da Future Law? Tex 4.0, soft skills. Mas acho que, cara, imagina aí que tem alguém que olhou e falou, cara, porra, adorei a trajetória do Gabriel, quero ser o Gabriel Dia. E, cara, o que você recomenda aí? Além de assinar o Future Law 360. Momento merchan, hein? É sempre uma boa saída, né? Cara, a gente tem que focar eu acho que na educação mesmo e perceber que a técnica, ela é muito importante. Você tem que ser um profissional técnico. Mas se você não tiver é a base. Se você não tiver o soft skill, se você não conseguir se relacionar e, de fato, enfrentar os desafios, como a gente falou no início, assim, sem muito receio de um backlash ou de uma eventual dificuldade, com resiliência, dificilmente você vai avançar na carreira. Então, aproveitar as oportunidades, sempre olhar
para os exemplos daqueles que passaram antes, que assumiram posições de destaque e que normalmente são muito mais acessíveis do que a gente pensa que são. Às vezes nós mesmos impomos certas O topo é barreiras. solitário, né? O topo é solitário e o profissional, a profissional que chegou nesse patamar, ou que já passou por essa experiência, tem muito, em regra, né? Eu não posso generalizar, mas tem muita determinação de deixar um legado, de mentorar alguém, de dar uma ou outra dica, de criar de dar de sucessão, volta o cara. que recebeu. Sucessão. Esses caras, C-level, top line, Estão olhando para isso, né? eles Perenidade, olham para né? sucessão, perenidade, continuidade. É isso que faz uma grande corporação prosperar e se perenizar. Super dica. Tainá aí. Agradecer, né? Cara, muito obrigada, Gabriel. Adoramos. E tá que o convite papo mesmo. legal. Obrigado pelo convite. Obrigada pela entrega, por realmente compartilhar teu dia a dia, tua visão, a tua vivência. Eu acho que, às vezes, o Daniel Orleanta não tá mais aqui. Ele fala assim, olha, vocês fazem um podcast fofo, vocês não contam ali, não vão ali no âmago. E eu acho que você conseguiu exemplificar, trazer realidade mesmo das tuas vivências e que são relacionáveis. As pessoas se enxergam dentro desses lugares e com certeza inspirou nossa audiência, os nossos jovens de 15 a 120 anos LinkedIn aí que do Gabriel vai estão receber muita assistindo. mensagem aí. Vocês são Mandem muito generosos, mensagem cara. para Vocês são muito Gabriel. generosos, Gabriel assim, Abrantes, no Gabriel LinkedIn. Gabriel, muito obrigada e vamos marcar esse segundo papo. Vocês que mandam, pô. Um prazer aqui estar com vocês mais uma vez. Pô, a iniciativa é muito maneira, assim. Eu acho que tem que ter. A gente tem que divulgar iniciativas como Future Law e, cara, abrir as portas para os novos empreendedores aí que queiram. Vai vir bater mensagem, um papo. vai vir LinkedIn aí. Aí, ó, Gabriel se Dica, prepara, mentoria, se onde que eu mando meu prepara. currículo, quero trabalhar. Estamos abertos. Valeu, pessoal. Obrigado, Gabriel. Prazer, Valeu. Gabriel, valeu. E é isso, pessoal. Sigam acompanhando a Future Lawcast. Sempre em episódios incríveis, com pessoas incríveis, compartilhando histórias incríveis também. Muito obrigado.